Chegou bem na hora, viu? Bem, pessoal, dando continuidade aqui às práticas da segunda unidade, a gente hoje vai para a prática de número 9, que é a continuação da prática 8. Se vocês lembrarem bem, na prática de número 8, a gente preparou duas soluções, né? Uma por diluição, que é uma solução de HCl, e outra por dissolução, que é uma solução de hidróxido de sódio. Aí, pessoal, na aula de hoje, que é a prática de número 9, nós vamos fazer a análise volumétrica, ou seja, a gente vai padronizar essas soluções na prática anterior, tá certo? Esse termo padronização, pessoal, significa determinar a concentração exata, a concentração real das soluções, tá certo? E no caso, as soluções preparadas, que a gente vai padronizar hoje, vai ser a solução de HCl, 0,1 molar, e a solução de hidróxido de sódio, né? Lembrando que são soluções aquosas, de concentração 0,5 molar. Aí, para a gente fazer essa determinação, a gente vai utilizar a técnica de titulação, que é um método quantitativo que determina a concentração real da solução. Aqui nesse slide, a gente tem um sistema universal de titulação. Ele é composto basicamente por um suporte universal, que é para segurar a bureta, e por um Erlenmeyer. É basicamente isso, não muda muito não. Daí, na bureta, a gente coloca a solução de concentração conhecida. Ou seja, a gente usa uma concentração conhecida para determinar a concentração desconhecida de outra solução. Então, na bureta, em geral, a gente coloca a solução de concentração conhecida. Já no Erlenmeyer, a gente coloca a solução de concentração desconhecida. E a gente tem uma pequena diferença básica entre o volume da bureta e o volume da Erlenmeyer. Na bureta, a gente faz a medição do volume gasto na titulação. Então, esse volume aqui é o volume que vai ser gasto na titulação, que eu não sei, é um volume desconhecido. A gente só sabe depois que termina a titulação. Já no Erlenmeyer, esse frasco aqui embaixo, nós colocamos um volume conhecido da solução que tem a concentração desconhecida. E, além disso, a gente também coloca algumas gotas de indicador. O que seria o indicador, pessoal? O indicador é para indicar o ponto de equivalência. O que seria esse ponto de equivalência? Seria quando a quantidade adicionada ao Erlenmeyer é igual em relação à sua estequiometria em relação à quantidade de mols aqui presente da substância de concentração desconhecida, certo? Então, para indicar esse ponto de equivalência, para indicar, ou seja, o final da titulação, é necessário o indicador. Esse indicador, ele vai indicar o ponto final da titulação a partir de uma variação de cor. Então, quando você vai lá gotejando a solução titulante, aqui no Erlenmeyer, quando mudar de cor, aí você fecha a torneira da bureta e aí você vai ter o final da titulação. Então, pessoal, essa prática ela divide em duas partes. Na primeira parte, a gente vai fazer a padronização da solução de hidróxido de sódio 0,5 molar, tá certo? Lembrando, pessoal, que é o seguinte, essa concentração aqui de 0,5 é uma concentração teórica.
Tá certo? A gente pesou na aula passada uma quantidade de massa de hidróxido de sódio, a gente dissolveu, colocou no balão para produzir uma certa quantidade nessa concentração. Só que essa concentração é uma concentração teórica. Para a gente saber de fato qual é essa concentração, a gente tem que fazer a titulação dessa solução. E para isso, a gente vai utilizar uma solução padrão primário, ou seja, é uma solução que, se tu dissolver lá 1 grama, então tu garante que lá vai ter 1 grama do soluto em solução. E uma solução de padrão primário é o bifitalato de potássio. Então, a gente vai utilizar essa concentração, quer dizer, essa solução de concentração conhecida, tá certo? 0,1 molar, tá certo? Para saber o quê? Para determinar a concentração real, chamar aqui de CR, da solução de hidróxido de potássio, tá certo? Aí, a partir disso, a partir da concentração real e da concentração teórica, a gente pode, então, calcular o fator de correção, ou seja, saber qual o fator que a gente vai ter que multiplicar pela concentração teórica para saber sua concentração real, tá certo? Então, pessoal, toda padronização tem uma reação estequiométrica, tá certo? Então, a partir dessa reação estequiométrica e a partir de cálculos estequiométricos de volume e concentração, a gente consegue, então, determinar o fator de correção, certo? O fator de correção é a concentração teórica sobre a concentração real, tá certo? Lembrando que na padronização, a gente determina quem? A concentração real. E com a concentração real e a teórica, a gente determina o fator de correção, tá certo? Só lembrando, pessoal, que aqui eu confundi. Na verdade, o fator de correção é a concentração real. Opa, só um instante aqui. Sobre. Opa. Sobre a teórica. Beleza? Aí, pessoal, na segunda parte, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a solução padronizada na primeira parte, que é a solução de hidróxido de sódio, para então padronizar a solução de HCl 0,1 molar, tá certo? Lembrando, pessoal, que essa concentração também é a concentração teórica, tá certo? E o objetivo da padronização é o quê? É encontrar a concentração, no caso a molaridade, né, real da solução aquosa de HCl. Aí vamos lá, pessoal. Então, na primeira parte, o que, é que vai ser feito? A gente vai padronizar a solução de hidróxido de sódio, tá certo? De NOH. Aí, pessoal, na bureta, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a solução de concentração conhecida. Então, a gente vai preencher a bureta com a solução de bifitalato de potássio, uma concentração 0,1 molar, tá certo?
E no Erlenmeyer, a gente vai colocar 20 ml de hidróxido de sódio, certo? Então, esses valores são os mesmos valores que estão lá no vídeo, e a partir desses valores, vocês vão calcular a concentração real da solução de hidróxido de sódio. Lembrando, pessoal, que além dos 20 ml de hidróxido de sódio, também vamos colocar 2 gotas de fenolftaleína, certo? Se vocês lembrarem bem, a fenolftaleína é um indicador básico de hidroxilas, então, ao adicionar no Erlenmeyer, a solução vai ficar com coloração róseo. E ao gotejar a solução de bifitalato, no ponto de equivalência, ou seja, quando as quantidades adicionadas e no Erlenmeyer forem igual à sua reação na estequiometria, a solução que vai estar no Erlenmeyer vai passar a ficar incolor, certo? Aí vai ficar com coloração incolor. Então, aí vai ser indicado o ponto final da titulação, certo? Lembrando, pessoal, que aqui na titulação a gente tem que medir o volume inicial, certo? O volume final. E a variação do volume vai ser igual ao volume gasto, certo? Então, é muito importante medir bem esses dois volumes, tá certo? Porque esse volume vai ser o volume que você vai jogar lá no cálculo para calcular a concentração, certo? Aqui, mais uma vez, pessoal, só enfatizar aqui, a concentração, a molaridade, eu não sei, certo? Que é a sua concentração real. Aí, feita a primeira parte, feita a determinação da concentração real, a gente vai para a segunda parte, que seria o quê? Seria a padronização da solução de HCl com concentração teórica 0,1 molar. Aí, para isso, a gente vai utilizar a solução padronizada de hidróxido de sódio na primeira parte. Então, como é que é feito isso experimentalmente? A gente vai colocar 20 ml de solução ácida, no caso, a solução ácida é o HCl, certo? De molaridade real, eu não sei, a gente vai determinar. Aí, em seguida, pessoal, lembrando também que além de 20 ml de HCl, a gente também vai adicionar 2 gotas do indicador. No caso, o indicador, pessoal, é a fenolftaleína. E a gente vai colocar na bureta a solução padrão, tá certo? Ou seja, a solução de hidróxido de sódio com a concentração real que a gente calculou na primeira parte, beleza? Aí a gente vai colocar aqui na bureta, tá certo? Vai medir, então, o volume inicial. E a gente vai iniciar a titulação, certo? Essa aqui é a primeira parte, a gente aqui para a segunda parte. E na terceira parte da titulação, no ponto de equivalência, ou seja, quando a quantidade adicionada de hidróxido de sódio for igual à quantidade de HCl no Erlenmeyer em relação à sua estequiometria, vocês veem que o que? A solução ela vai passar de uma coloração incolor, aqui não está incolor, mas na prática ela é incolor, e vai ficar rósea, tá certo? Então, nesse ponto aqui, a gente para a titulação e mede o volume final, certo? Então,
a variação do volume, no caso, o volume inicial menos o final, é igual ao volume, certo, de NOH gasto na titulação. Aí, pessoal, a partir desses dados, a gente pode, então, determinar a concentração da solução de HCl. Aí, esses cálculos eu vou fazer para vocês, mas esses cálculos é basicamente o mesmo que é feito lá na primeira parte. Vocês vão ter que procurar qual é a reação da padronização e olhar os vídeos e verem os volumes gastos, tá bom? Então, pessoal, em relação à segunda parte, o que a gente tem? A gente tem uma titulação do tipo ácido-base. Então, a reação estequiométrica associada a essa titulação vai ser quem? Vai ser o ácido, né? O ácido clorídrico, reagindo com hidróxido de sódio, produzindo o sal, que é o cloreto de sódio, mais a água. Aí, pessoal, vocês veem aqui que nessa titulação, o que é que nós temos? Nós temos que essa reação está balanceada. Nós temos que para um mol de ácido clorídrico, nós temos um mol de hidróxido de sódio. Então, no ponto de equivalência, o que é que nós temos? Nós temos que o número de mols do ácido clorídrico, do HCl, é igual ao número de mols do hidróxido de sódio. Aí, pessoal, lembrando da definição de molaridade, molaridade é igual ao quê? Ao número de mols, né, do soluto sobre o volume. Então, o número de mols é igual ao produto entre quem? Entre a concentração molar vezes o volume. Então, substituindo essa relação aqui na equação da titulação, como é que vai ficar? Vai ficar aqui a molaridade do HCl vai ser igual a quem? Ao volume do HCl igual a molaridade do NOH multiplicado pelo volume do NOH, certo? Só que o nosso objetivo é saber que, né, a concentração do HCl, então, a molaridade da solução do HCl vai ser igual a quê? A molaridade do NOH vezes o volume do NOH sobre o volume do HCl. Então, pessoal, nós temos todas essas variáveis. De onde, pessoal? Vamos lá. O volume de hidróxido de sódio é o volume gasto na titulação. A molaridade do hidróxido de sódio a gente determina na primeira parte do experimento, tá certo? Ela foi determinada na primeira parte. Também a gente conhece. E o volume gasto
quer dizer, desculpa, o volume de HCl é o volume que você coloca lá na Lermaia. E esse volume você necessariamente tem que conhecer, tá certo? Então, é um volume conhecido que você coloca no Lermaia. O nosso experimento aqui, ele foi de 20 mililitros, certo? Então, sabendo todas essas variáveis, você calcula, então, a concentração real da solução é, de HCl, certo? Então, pronto. Então, essa aqui é a nossa equação que a gente utiliza na nossa titulação. É o mesmo procedimento, pessoal, que a gente faz lá na primeira parte, tá bom? Só preciso que vocês pesquisem a equação e os cálculos são iguais a esses aqui. Aí, se perguntarem para vocês, assim, qual o fator de correção daquela solução, certo? Então, só repetindo aqui que eu falei no início da aula, né? O fator de correção ele é a relação da concentração real, que eu vou chamar aqui de molaridade real, relação entre a molaridade real e a molaridade teórica, tá bom? Isso é importante porque, pessoal, que muitas soluções que nós encontramos no laboratório, eles não informam a molaridade real, eles informam o fator de correção e a molaridade teórica. Mas você sabendo os dois, facilmente vocês encontram a molaridade real. Tudo bem? Bem, pessoal, essa foi nossa aula de hoje, tá certo? Agora a gente vai para os vídeos da prática. Antes dos vídeos, pessoal, eu gostaria de alertar vocês que as práticas 8 e 9, vocês podem fazer só em um relatório, tá certo? Somente um relatório para as duas práticas. Então, somente uma capa, né? Mas indicando que são as duas práticas, uma introdução com 2 temas. Os objetivos, vocês podem copiar os objetivos das duas práticas para ficar bem dividido. E nos resultados e discussões, vocês também podem dividir em 2 partes, tá certo? E essas 2 partes, vocês dividem de acordo com os subtópicos do procedimento experimental, tá bom? Por exemplo, na prática de hoje, vocês podem dividir eles em 2 partes, né? A parte de padronização do NOH e a parte de padronização do HCl, beleza? Aí, uma introdução, quer dizer, me desculpa, uma conclusão com todos, somente uma conclusão por 2 relatórios, né? Para 2 partes. E o questionário, tá certo? A parte 1, que é da prática 8, a parte 2, da prática de hoje, e no fim, as referências. Tudo bem? Deixa eu mostrar agora os vídeos das práticas. Ó, vamos lá, pessoal. Eu vou aqui fechar o meu vídeo para não travar, que às vezes trava. Deixa eu fechar aqui. Vamos lá. A primeira parte é a padronização da solução de hidróxido de sódio 0,5 molar. Então, a gente vai encher a bureta com a solução titulante, no caso, a solução de bifenalato de potássio, que é a solução de concentração conhecida.
Ó, pessoal, nessa parte de baixo aqui da bureta, ficam umas bolhas, tá certo? Então, você tem que abrir a torneira até sair totalmente essas bolhas. Quando ela sai, você tem que zerar a bureta. O que é zerar a bureta? É definir um inicial, tá certo? O pessoal aqui do vídeo colocou no zero mesmo da bureta, tá bom? Mas você não precisaria colocar no zero, não. Poderia colocar, sei lá, na graduação igual a 10, mas ter certeza que no início da titulação o volume estava marcando 10, tá bom? Eles aqui preferiram colocar em zero. Pronto, colocou, zerou a bureta, aí vão colocar 10 ml da solução de hidróxido de sódio no Erlenmeyer. Tá certo? Foi medido aí com a proveta. Aí fica ao critério de vocês, se vocês querem uma maior ou menor precisão. Se vocês quisessem uma maior precisão, vocês deveriam utilizar uma pipeta. Aí verifique, pessoal, que inicialmente a solução é incolor. Quando você coloca o indicador, ó, fica rosa, tá certo? É muito importante colocar o indicador para você saber de fato qual vai ser o ponto final da titulação. Se você não colocar esse indicador, certo? Infelizmente você não vai conseguir enxergar o ponto final da titulação e vai ter que repetir o experimento. Aí pronto, pessoal. Aí tem que ter paciência. Vocês abrem a torneira de forma parcial e vão adicionando a solução titulante da bureta ao Erlenmeyer bem devagar, tá certo? Gota a gota. Aí vocês estão vendo, né, pessoal, que demora, tem que ter paciência, viu? Deixa eu passar aqui o vídeo. Nada ainda, viu? Ainda tá róseo ainda. Róseo, róseo, róseo. Tá chegando. Pronto. Quando chegou, ainda tá róseo. Tem que continuar, tem que ficar incolor. Pronto, pessoal, ficou incolor. Quer dizer, pro operador não, pessoal, pro técnico lá que tá fazendo, ainda não tá incolor. Pronto, agora sim ficou incolor. É porque quando a técnica parou de agitar, a solução estava voltando a ficar rosa, entendeu? Então tem que ficar incolor também após parar de agitar. Pronto, tá incolor. E agora anota o volume gasto na titulação. Eita, pessoal, tá aí, ó. Usou, utilizou praticamente quase todo o volume que estava lá, ó. 47, não estou conseguindo ver aqui não, mas daqui a pouco eles indicam aí no vídeo. Para mim é 47,2. Exatamente. Pronto, tá aqui, pessoal. Volume gasto na titulação. 47,2. Então, utilizando esse volume
E utilizando esse volume e a equação, utilizando esse volume a partir dos volumes já utilizando esse volume gasto, o volume conhecido, a concentração conhecida do bifitalato, a partir da equação estequiométrica, vocês conseguem então calcular a concentração da solução de hidróxido de sódio, tá certo? Aí, quando a gente determina essa concentração da solução de hidróxido de sódio, a gente vai para a segunda parte, que é determinar a concentração da solução de HCl. Vamos lá, pessoal, para a segunda parte. Análise da solução de HCl. Agora, a gente vai preencher a bureta com a solução de hidróxido de sódio. Tá certo? Olha aí, pessoal, vamos lá. É importante esse vídeo, ó, porque assim, ó, vamos lá, eles vão utilizar a solução de hidróxido de sódio, vai preencher a bureta, tá certo? O mesmo procedimento, pessoal, vai zerar a bureta. Retirou a parte das bolhas que fica na base da bureta e depois a gente vai então zerar a bureta, colocar a quantidade de hidróxido de sódio até o zero da bureta. Pronto, chegou no zero. Se não, você abre a torneira novamente lá no finalzinho, ó. Você abre a torneira e deixa escoar um pouquinho da solução para a solução ficar na graduação igual a zero. Então, a gente vai colocar 20 ml de HCl no Erlenmeyer, tá certo? Para isso, a gente vai medir esse volume utilizando uma proveta. Aí, em seguida, vamos colocar 2 gotas do indicador, que é a fenolftaleína. E, diferentemente da primeira parte, ó, a solução não vai ficar rosa, vai ficar incolor. Por quê? Porque não tem hidroxilas no meio. A gente tem H+, e Cl-, né? Em seguida, pessoal, é só abrir cuidadosamente a torneira e adicionar o hidróxido de sódio gota a gota no Erlenmeyer, certo? Então, a gente vai adicionar gota a gota até que haja uma mudança de coloração na solução. A solução saia da coloração incolor e passe a ficar na coloração igual a coloração rosa. Vocês estão vendo, pessoal? Às vezes, ó, vai querendo ficar rosa e não fica, ó. Tá quase lá, ó, adicionando, fica rosa e não fica, fica rosa e não fica, mas daqui a pouco, Legal.
Pronto, ficou. Aí anota o volume da final da titulação. 3,9. Vamos ver aqui o que é que eles indicam no vídeo. 3,8, viu, pessoal? Pronto, é esse volume que vocês vão utilizar naquela equação para achar a concentração da. Então, é esse último volume que vocês vão utilizar naquela equação para achar a concentração real da solução de HCl. Bem, pessoal, eu vou parar aqui a gravação do vídeo, senão vai ficar muito grande. E o link vai chegar para vocês no e-mail de vocês.